Se você tem algum dinheiro investido ou guardado, então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui, essa dica que eu vou te falar hoje vai te ajudar muito. Porque com certeza eu vou te dizer o que você definitivamente não deve fazer com esse dinheiro. Que foi o que eu fiz. Tá legal, pessoal? Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, do erro que eu cometi e me fez perder R$ 8.000. Sim, para muitos pode parecer pouco, mas para mim era muito. Era tudo que eu tinha, tá? Então, bora lá. Vou começar do começo. Peraí, parece que eu tô desenquadrado. Ah, nunca consigo ajeitar do jeito que eu quero, mas tá bom assim. Bora lá. Então, eu comecei a aprender a estudar sobre investimentos e tal, me interessei, né? Porque eu precisava, querer melhorar, ganhar mais e tal, tava com problemas financeiros, né? Quem é que não tem, quem que nunca passou por isso, né? Endividado, nome da SPC, se eu não me engano, já tava, né? Certo? Enfim, comecei a estudar, gostei, né? Vendo tudo, comecei a maratonar vários vídeos, conheci a Natália Cury, conheci o Thiago Nigro, tudo nesse período, nessa época. Eu conheci eles, não conhecia antes, conheci nessa época no YouTube, né? E conheci também Gustavo Cerbasi, quem é o outro que eu não lembro, Bruno Perini, todos eu conheci ali, maratonando, ó. Tudo novo, não tinha conhecimento nenhum de finanças, de investimentos, tá? Não tinha, isso já, nossa, não era criança não, tá? Já tinha meus 20 e poucos anos. Então, assim, é realmente incrível quando eu paro assim, caramba, como é que eu nunca tinha parado pra fazer isso e tal. Mas acontece, né? Às vezes a gente tem uma realidade, um estilo de vida, enfim, que não tem isso, não tá ali no nosso, como é que se diz? Como é que se diz? No nosso cotidiano, não. Tipo assim, as pessoas que nos rodeiam também não tem, ninguém tem isso, né? Ninguém tem esse interesse, esse conhecimento. Por isso que é importante, né? O ambiente e tal. Por isso que é importante onde você está, com quem que você convive. Porque se a pessoa que tu convive, né? Se relaciona, o teu ambiente, as pessoas estão em um nível a mais de conhecimento e, de certa forma, falam sobre aquilo, conversam sobre aquilo, né, de investimento, finanças, essas coisas, querendo ou não, tu vai acabar ouvindo e vai se interessar e vai atrás, isso vai também te ajudar, a te impulsionar e a melhorar, né, a crescer. Por isso que é importante, né, te falar muito, o ambiente é importante, com quem que você anda é importante, por isso, tá? Mas enfim, eu não tinha isso, mas as escolas também, enfim, não passam isso, né, e aí tu fica sem isso, infelizmente. Esse conhecimento que é muito importante, né? Como administrar as finanças, como fazer para investir, como funciona, como que tu faz para como é que se diz? Receber o dinheiro e usar o dinheiro e investir e sobrar, não é nem sobrar, né? Porque a gente aprende que não vai sobrar, mas assim, administrar o seu dinheiro, enfim. Eu não tinha, então fui atrás, maratonei, aí eu conheci, né? Como eu já falei, esses autores, players aí que a gente conhece, e enfim, aprendi sobre investir. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante que é capital de emergência. É um dos primeiros passos para quem estuda aí finanças, investimento, né? Sabe que você tem que ter uma reserva de emergência ali, que para quando surgir uma emergência, você ter ali aquele valor para usar e não ficar muito no desespero. Tá entendendo? Uma segurança a mais, né? É muito importante, sim. Beleza, isso aí tá bem no início, quando você começa a estudar, sempre falam isso, tá? Aí eu, entendi, beleza. Aí também aprendi sobre investimento, comecei a investir e entendi isso, né, da reserva de emergência, entendi também sobre a liberdade financeira, alcançar aquele valor investido que vai te render um valor mensal, que é justamente o que consegue te sustentar os teus custos ali de vida, né? Tem um cálculozinho, enfim, não vou entrar nesses detalhes, porque talvez você até já conheça também, tá? Eu quero só falar um pouco de como que eu fiz aí para chegar onde eu cheguei, que bem aqui é onde está o erro, que foi um erro que eu cometi, né? Que tem um erro que eu cometi, tá? Tem a ver com a reserva de emergência. Então, aprendi sobre isso, aprendi a investir, comecei a investir, e aí, beleza, tenho que agora fazer dinheiro e tal, comecei a trabalhar e tal, fiz dinheiro. Então, entrava dinheiro, aprendi a investir, realmente ajudou muito, começa a sobrar, né? Porque a gente sabe que não é só, não é da sobra que a gente tira, e tira no início, tá? Então, a gente recebe um dinheiro, aí já tira no investimento, já tira ali a porcentagem que você definiu para investir, né? Que é o teu
um dinheiro ali que vai acumular para tua liberdade financeira, né? Enfim. Só que eu tinha aprendido, ó, preciso ter reserva de emergência, é muito importante para poder, né, caso tenha alguma emergência, eu ter aquilo ali, usar e não ficar muito agoniado. Normalmente essa reserva de emergência é mais quando você vai perder o emprego, quando tem uma emergência médica, sei lá, bate o carro, é roubado de alguma forma, furtado, roubado do celular. Esse valor é calculado assim. 6 a 12 meses dos teus custos de vida, velho, mensal. Então, assim, digamos que tu gasta ali 2.000 por mês pra se manter. Então, tu vai ter de reserva de emergência de 6 a 12 meses desse valor. Então, 2 vezes 6 dá 12 mil, né? Eu tô falando esse valor até porque foi o valor que eu defini pra mim, né? Na época eu morava sozinho e tal. Então, esse valor dava tranquilo, pagava aluguel e tudo. É um valor que ia dar. Aí eu, beleza, preciso de 12 mil. Aí comecei a poupar, a investir, né? Investir. A reserva de emergência. Tudo era reserva de emergência. E aí cheguei no valor de 8 mil e tive uma emergência. E aí, como eu tinha definido esse valor investido que era para reserva de emergência, e eu comecei a usar esse valor para me manter, para pagar as contas e tudo mais. E aqui que entra no erro que eu quero te falar, como que eu perdi 8 mil, foi isso. Eu tinha o nome do SPC, tava deixando para limpar depois, que eu já tinha conseguido, né? Limpar. Tinha também uma moto. E aí foi que eu comecei a fazer o erro, que eu vou te falar já já, porque que é um erro, tá? E vai te ajudar, certo? Vou abrir tua mente aqui, abrir teus olhos, que eu só fui aprender depois isso, tá? Só fui aprender depois. Então, só recapitulando, cheguei lá nos 8 mil e tive a emergência. Os 8 mil eu tinha aprendido que precisava de uma reserva de emergência. Então, o que eu estava investindo era justamente para ter essa reserva de emergência que eu estabeleci que tinha que ser 12 mil. Cheguei perto, né? Cheguei nos 8. E uma coisa que eu não falei, um detalhe, eu estava investindo de certa forma até confortável. Eu conseguiria bem investir com mais agressividade e ter chegado lá mais rápido. Mas isso aí, enfim, não adianta chorar no leite derramado, né? Mas enfim, vida de solteiro é mais fácil, né? Quem é solteiro aí, ou quem tem filho, quem é casado tem filho, sabe que é um pouco diferente, é mais difícil, é mais puxado, mas de solteiro é mais fácil, tá mais homem solteiro, vivendo só. E eu morava de aluguel, tá? E é mais tranquilo, é mais fácil de fazer. Eu digo isso porque eu já tive todas as experiências, né? Tanto de vida de solteiro, ali morando só, no aluguel e tal, quanto a vida de casado com um filho. No caso, eu tenho uma filha, né? Mas enfim, voltando, bora lá. Então eu tinha aprendido isso, estava investindo, reserva de emergência, que eu queria 12 mil, cheguei até 8 e tive a emergência, né? Como sabem, no outro vídeo, o Ragadian que tá aqui no canal, eu trabalhava para mim mesmo, né? Empresário autônomo e tal, vendendo meus serviços. Então, trabalho para empresas, né? Com empresas. Então, algumas empresas saíram tudo no mesmo período. Perdi empresa. Normal, tá? De negócio e tal. Isso acontece, né? Só que eu sou só uma e tinha poucas empresas, perdi muitos, assim, muito do meu capital. Perdi também esse valor. Então foi uma emergência. Comparando ao CLT, é como se ele tivesse ficado desempregado, né? E o CLT tem ali, sei lá, seguro-desemprego, alguma coisa assim, FGTS, mas nossa, cara, aqui não tem não. Ou a gente se prepara, ou né, quem é empreendedor sabe disso. Ou se prepara ou vai ficar agoniado. Mas enfim, aí foi isso, tá? Minha emergência. Perdi, tava com essas contas, dívida. Eu, opa, quer saber, eu vou pagar essas dívidas, com esse valor que eu tenho, me manter e pagar as dívidas. Eu tinha uma moto que não tava no meu nome, né? Mas eu tinha que transferir, que é um outro assunto. Não é que eu comprei, não, é, enfim. Aí eu também fiz essa questão da transferência. Nisso eu fui tentando recuperar e não fui conseguindo e fui usando esse valor que eu tinha te falado, né? 8 mil. Então, pra eu limpar meu nome do SPC foi uns 2 e pouco, por aí, se eu não me engano, não lembro detalhes. Pra transferir a moto pro meu nome, também paguei. Aí, ó, isso aí eu fiquei surpreso, foi quase R$ 1.000. Passou, o cara não lembra, mas foi tipo assim, foi alto, né? Só transferir, não tá comprando. Das taxas, né? Muito abusiva que o Brasil aí, sei lá. Muito, muito alto. Então, teve isso e o restante foi contas mesmo, assim, contas básicas. Os mais pesados foi esses dois, né? Transferir a moto e limpar meu nome no SPC. Então, eu fiz, paguei com esse valor dos 8 mil, tá? E aqui que eu entro no erro agora, que eu te disse, espera aí que eu vou te contar hoje.
Isso é errado, não parece, mas o que eu fiz é errado. Talvez até muita gente aí criticar isso, dizendo que não foi eu, não tinha que ter feito mesmo, mas não foi, galera. Eu aprendi uma coisa só depois disso, de ter feito isso. E, engraçado, eu fiz isso e fiquei assim depois, que assim, tem alguma coisa aqui. Tipo assim, eu senti que tinha algo errado ali, né? Mas bora lá. Então, o que foi que eu erro? Como que eu perdi os 8 mil? Foi isso. Eu usei esse dinheiro que eu tinha investindo, porque na minha mente eu tava investindo pra uma reserva de emergência, entendeu? E aí, porque eu tinha aprendido, né? E aí, depois da reserva de emergência, de eu ter ali aquele valor que eu ia começar a investir para outras coisas, liberdade financeira e tal, mas eu precisava daquele valor para uma emergência. E é isso que eu te falo, é o primeiro erro aqui, tá? Então, não faça isso, não junte tudo que tu tem. Tipo assim, eu só tinha aquele investimento, tá? Tava botando, acho que se eu não me engano, era no CDB. CDB, tá? E era só para reserva de emergência. Não faça isso. Por quê? Porque quando surgiu a emergência, tu definiu que aquele valor era para emergência, tu vai usar. Tu vai ficar zerado. Então não faça isso. Se tu for fazer um para reserva de emergência, ao mesmo tempo faça um para investimento ou para tua liberdade financeira, entendeu? Então sempre separa. Então o valor que eu tava botando para reserva de emergência, eu tinha que estar botando também a metade ou igual. Tipo assim, digamos que eu tinha R$ 1.000 pra investir, então eu botava 500 aqui, 500 aqui. Tá entendendo? É uma coisa que eu aprendi e eu não faria mais, só reserva de emergência. Beleza, esse foi o primeiro erro, que já vem mais com a mentalidade, né? Como que você tá vendo as coisas. Segundo erro, eu tinha aquele valor e usei para pagar as contas, mudar meu nome, transferir moto. Usei em coisas que são gastos, custos, despesas, sei lá, entendeu? Esse é o outro erro. Aí você pensa, mas Thiago, eu não com o dinheiro que tu tinha, como é que ia fazer e tal? Se vira, não podia usar esse valor para isso. Onde que eu tinha que fazer? Onde que eu tinha que usar esse valor? Eu tinha que usar esse dinheiro que eu tinha, né, que era um bom dinheiro, e investir em alguma coisa que iria me trazer dinheiro, ou a curto prazo, que era o principal, né? Ou nem que seja a médio prazo, entendeu? Mas eu tinha que investir, não me descapitalizar e ficar sem nada, simplesmente para pagar contas, né? Beleza, limpei o nome e mudei a moto, né? Transferi a moto no meu nome. É uma coisa única, né? Tá, feito. Mas aí eu usei também para pagar as contas mensais dia a dia, entendeu? Então esse foi um erro. Eu tinha que me virar, correr, ó, correr atrás, dar mais de mim e usar esse valor, sim, para me ajudar, mas é a trazer mais dinheiro, não pagar as contas, não pagar despesa. Eu tinha que usar esse valor para me ajudar a trazer mais dinheiro, porque eu fiquei sem, então eu tinha que. Por isso que é importante você estar sempre ativo, lendo, buscando, porque senão tu vai cair no que eu caí, de não ter outra ideia, não sabia o que fazer. Porque se você está sempre estudando, lendo, buscando conhecimento, né, você meio que vai ter muito mais chance de ter ideias do que fazer com esse dinheiro. Tem até um outro vídeo que eu vou gravar aqui no canal, essa semana, pra semana que tu tá assistindo, enfim, semana que eu tô postando esse vídeo, sobre isso, como que você vai fazer, como que você pode fazer R$ 3.000 por mês, começando com R$ 10. Olha só, eu tinha 8, tá vendo? Então, assim, se você tem mais conhecimento, você consegue fazer mais. Então, por exemplo, pronto, vou tirar daí um exemplo que me veio aqui agora. E onde que eu poderia estar colocando esses 8 mil, né? Parte dele, tá? Em conhecimento, comprava livro, curso, ou tem muitos cursos online aí, Gigante Play e tal, que te ensina a fazer coisas que pode valer a pena, muito a pena, entendeu? Não tô falando de curso, por exemplo, aprender inglês, tu vai só aprender inglês, não. Tô falando de coisas que podem sim te abrir portas de negócio e tudo mais, entendeu? Então, algum curso que ensina alguma habilidade, alguma outra coisa assim, entendeu? Dava pra sim colocar esse valor, dava pra colocar esse investimento, entendeu? Mas é só uma dica aqui de que eu poderia fazer. Tá vendo como é um investimento em algo que vai me trazer algum retorno? Por exemplo, se eu invisto em um livro e leio, né? Claro, tem que ler, olha. Quem tem uma prática de ler é tranquilo, né? Talvez para quem não lê, pensa assim, pô, vou comprar um livro, acha chato, complicado, porque ele não tem a prática de ler. Para nós que temos a prática de leitura, né, de ler, a gente não pensa assim, a gente sabe que a gente comprando um livro, a gente vai ler. E, cara, você aprende muito com o livro, mas aí, ó, tá uma dica também de investimento. Então, é coisas assim, tá?
Deixa eu ver o que mais. Enfim, não vou ficar pensando, só quero te mostrar como que foi um erro, por que que foi um erro. Então, assim, se tu tem algum dinheiro aí guardado, saiba disso, cara. Não usa ele pra pagar conta, pra suas despesas, pra tua necessidade. Ah, mas eu só tenho esse dinheiro, eu tô na dificuldade. Te vira, é sério, busca, investe esse dinheiro, parte dele em conhecimento. Então, adquire conhecimento ou network, pensa alguma coisa que pode sim te abrir a mente. Então, assim, já se inscreve aqui para tu acompanhar o próximo vídeo, porque no próximo vídeo, se tu tá assistindo isso aqui agora e ainda não saiu o vídeo que eu vou gravar, eu vou te dar dicas como tu pode transformar R$ 10 em 3.000 por mês, entendeu? Então, assim, já se inscreve para tu não perder nenhuma dica aí, mas não usa teu dinheiro para pagar contas, sério, não vale a pena. Por exemplo, eu limpei meu nome das PC. Que que- e aí, eu podia ter deixado mais tempo, eu já tava, enfim, deixado, né? Enfim, entendeu? Eu não ia comprar nenhum, nada assim financiado no banco, né? Porque aí não há prova, mas se eu não ia fazer nada disso, então, assim, não precisava ter limpado, entendeu? É muita coisa assim da cultura do brasileiro que a gente faz, tem. Claro que eu não tô falando pra você se endividar e ficar com o nome sujo, não é isso, mas tô falando assim, já tá. Não erra de novo, tá? Outra coisa, modo. Enfim, dava pra eu ficar com ela pra ler sem me passar. Eu que quis passar, né? Eu que me apressei, tá? E as contas, comida, alimentação, cara, tinha que se me virar, não poderia usar esse valor pra isso, entendeu? Então, assim, muita falta de conhecimento, fui leigo, digamos assim, deu uma é normal da vida, a gente aprende e tal. Aí eu aprendi, eu senti, aí eu fui atrás, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu estudando, pesquisando, indo atrás, escutei um vídeo do Robert Kiyosaki, quem não sabe, é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Tem um canal no YouTube que esse dono do canal, esse canal aí pegava os vídeos do Robert Kiyosaki falando e traduzia. Então era o Robert Kiyosaki falando em inglês, só que nesse canal fica dublado, né? Ele traduziu tudo e dublou, bem legal esse canal. Aí me ajudou, eu detonei. Devorei, maratonei os vídeos tudinho. Aí ele falava sobre ativo, tá? Ativo, caraca, ativo e tal. Comecei a detonar ali os vídeos, assistir tudinho e não entendia. Claro, tô falando aqui resumindo, né? Mas tinha assim, partes que ele falava lá e tal. Por exemplo, muita gente dá valor ao dinheiro, papel e tal. E é besteira. Aí ele fala as palavras, eu não tô lembrando direito. E eu ficava, cara, que louco que esse cara tá falando. Só que eu já conhecia ele do livro, né? E eu não. Eu vou aprender isso aqui. Aí fiquei assistindo, repeti os vídeos. Cara, ajudava muito, ajudou muito, que eu comecei a entender o que ele tava falando, comecei a entender. Então, assim, já fica essa dica aí também, né? Não tá entendendo? Assiste de novo, o mesmo vídeo, assistir de novo era o mesmo vídeo. E não, esse negócio vai entrar. Existe uma coisa que tem no livro A Lei do Triunfo, que fala sobre o éter e a inteligência infinita. Vou tentar resumir aqui rapidão. Diz lá que todo o conhecimento que tu precisa já tá aqui no universo, digamos assim, dos sistemas, tá? E que se tu se concentrar, persistir, vibrar naquilo, tu consegue atrair esse conhecimento pra tua mente através do éter. Ele diz que o éter é tudo isso aqui, ó. O vão aqui é o éter. Éter, tá? E aí tu tem aquela coisa, tive uma ideia. Não é que tu teve uma ideia. Tu atraiu, porque tu vibrou, tu se concentrou, tu ficou tão focado naquilo que tu atraiu pra ti. Tá entendendo? Então, assim, tem isso no livro Lei do Triunfo, não é Tiago aqui que tá falando, não, tá? Tem dúvida? Vai lá ler. Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Então, assim, foi isso que eu fiz, né? Eu fiquei vidrado ali, eu entendi sobre ativos. E, caramba, aí foi ainda mais que eu vi que eu tinha errado sobre a questão dos 8.000, né? Que foi tudo na época lá. Eu, caramba, errei. Peguei meu dinheiro e gastei todo em curso, tal, tal, não sei o que, despesa, foi rapidinho. Então, assim, tu leva 6 meses para juntar um valor e vai em dois, um mês, entendeu? Então, assim, foi erro, sim, perdi, sim, e fica aí o aprendizado, né? E aí eu tô passando pra você aqui, ó, de graça, pedindo só teu like, deixa o seu curtir que realmente vai te ajudar. Então, se você tem o valor e não tinha esse conhecimento, cara, assiste esse vídeo de novo, sei lá, salva, busca aí, ó, lê o livro, Pai Rico, Pai Pobre. Busca esse canal que eu te falei, que eu não, faz tempo que eu não sigo mais ele, perdi, que ele dubla os vídeos do Robert Kiyosaki. Vou até procurar, se eu achar, eu deixo aqui na descrição.
Ler livro, cara, se tu não tem o hábito de ler livro, leia, começa a ler, tem que estar sempre ativo ali, buscando conhecimento. Por quê? Quanto mais conhecimento tu tem, mais tu consegue resolver os teus problemas e menos erros tu comete, entendeu? Então o livro é genial para isso. A pessoa ali pega todo o conhecimento que ele tem, coloca no livro e tu vai ler em, sei lá, uma semana, duas, e tem todo aquele conhecimento ali para ti já. Então já, em vez de tu errar, tu já não erra. Tu pega aquele exemplo ali e já aprende, entendeu? Então, fica aí essa dica. Sim, foi assim que eu perdi aí 8.000, usando como reserva de emergência somente. Então, assim, nunca mais faria isso. Se eu fosse criar um valor para reserva de emergência, eu já teria que ter o outro ali, entendeu? Então, não tem a reserva de emergência enquanto tu não tem uma outra coisa mais segura, entendeu? Então, tu tem que ter realmente um valor para tua liberdade financeira, que tu nunca mexa, porque por mais que tu se agonie, se vira, tá? Dá um jeito, é sério. E tu não mexe naquele valor. Tu só vai mexer se for para um investimento onde tu vai ganhar ou conhecimento ou retorno desse investimento mesmo em dinheiro que eu tô falando, tá? Entendeu? É isso que tu tem que fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você já cometeu um erro assim, ou se você já sabia disso e tá aprendendo aqui. Não, se já sabia disso ou se não, se tá aprendendo, se tá ouvindo sobre isso a primeira vez. Se talvez você está justamente nessa caminhada, nessa trajetória, nessa etapa, né, de estar juntando sua reserva de emergência e não tem uma outra coisa ali, ia cometer o mesmo erro que eu, né? Então já deixa aí também no comentário que esse vídeo aqui te ajudou, tá? E é isso, eu sou o Thiago, eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!